O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai matar-se? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me enviou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos e filhas, eu quero começar com essa antífona cantando: Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Amados filhos, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, que nos traz muitos elementos importantes. Temos que entender que estamos caminhando para o que nós chamamos a Semana Santa. Semana Santa. Santa porque o Santo de Deus santificou essa semana num ato de amor profundo a Deus e à humanidade. Repito, a Deus. Jesus amava muito o Pai, amava completamente, tanto que os textos que aparecem são: eu sempre faço a vontade do Pai, o Pai está em mim, tudo que eu falo eu escuto do Pai. E esse amor transborda no amor a toda a humanidade. Por aqui já é suficiente entender que Deus ama a humanidade. E é por isso que faz chover entre justos e injustos. Faz chover na roça do que reza, do que não reza. É por isso que os textos nos faz lembrar que bons e ruins sofrem com a pandemia. Deus ama a todos. Deus ama a todos.
Mas hoje, de modo muito particular, nós nos encontramos, e não é só hoje, toda terça-feira, tudo na obra, programas, orações, o que aconteceu antes, no ícone das Santas Chagas, é lembrar das chagas dolorosas e gloriosas de nosso Senhor, e ao mesmo tempo, rezar pelos doentes, pela igreja padecente, pela igreja peregrina, pela igreja que clama aos céus. Por isso, mais uma vez, vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Enquanto cantamos mais uma vez essa antífona, eu quero que você, além de colocarmos toda a pandemia, em muitos países, com tantas mortes, no Brasil também, qual a sua doença? Seja psíquica, seja emocional, seja física. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Nosso Senhor no Evangelho apresenta o seu discurso dizendo: para onde eu vou, vocês vão me procurar e não encontrareis. Chegaram a pensar que Jesus iria se matar. Impressionante. Mas Jesus disse: não, eu sou do alto, vocês são aqui de baixo. Vocês não compreendem o que está acontecendo, mas tudo que eu falo, tudo que eu faço e tudo que acontecer é vontade do Pai. Tudo o que acontecer é vontade do Pai. Inclusive, Deus permite a morte e morte de cruz. Por isso, nosso Senhor disse: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Quando elevardes o Filho do Homem no tronco do madeiro, na cruz, saberão que tudo que faço é vontade do Pai. Impressionante. Ele não me deixou sozinho. Ora, que contradição. Como pode Deus pensar, Deus não deixou sozinho e o Filho morreu na cruz? Como entender, quando elevardes o Filho do Homem, saberão que eu venho do Pai? Porque para os judeus, imagina, quando crucificaram Jesus, os insultos que Jesus recebeu se és o Filho de Deus, desce da cruz e acreditaremos. Então, eles não conseguiam compreender. Eles achavam que se Jesus morresse e eles conseguissem matar, matavam toda a obra de Jesus. Tudo que ele ensinou, tudo que pregou. Quando eles conseguissem matar Jesus, tudo ruiria. E a cruz seria a derrota, literalmente a derrota, porque depois o corpo iria putrefar, sua palavra ia ser esquecida, e seus ensinamentos, os discípulos dispersos. Mas Jesus já sabia que confiando no Pai ele não ficaria desamparado, que confiando no Pai, e se preciso fosse passar pela cruz. E Jesus não tinha essa ideia de que descendo da cruz, que o Pai o tiraria da cruz. Ele disse: Pai, faça a tua vontade. Se eu tiver que beber desse cálice, para isso eu vir ao mundo, para a salvação do mundo, então que assim seja. Então nosso Senhor sabia, e quando Ele diz assim: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou.
eu sou. Aqui é evocado Êxodo, quando Javé disse: e quem eu direi? Moisés perguntou. Aqueles que me perguntarem quem me mandou: quem és tu? Eu sou aquele que sou. João coloca na boca de Jesus: eu sou. Quer dizer, na cruz se revela o eu sou, pela morte, não pela ressurreição. Quando elevardes o Filho do Homem, ele padecer, morrer, for sepultado e ressuscitar, então compreendereis que tudo o que faço, faço pelo Pai. Compreende? Compreende o que já se apresenta aqui? Voltemos no Antigo Testamento. Impressionante, meus irmãos, porque a primeira leitura nos fala do livro de Números, e nos conta um fato que se repete. O povo que chega para Moisés e diz assim, falando contra Deus a Moisés: por que nos fizeste sair do Egito? Para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Meus irmãos, nojo do maná. Perceba que o povo insatisfeito não consegue ver a libertação. Eu te pergunto, se rebela contra Deus não porque estão com fome, porque estão com nojo desse alimento, do maná. Sabe que quando eu li esse texto, só nesse trecho, me fez pensar, quantas pessoas hoje reclamam: eu não aguento mais ficar em casa. Mas tem tanto conforto. Nossa, eu não aguento mais ficar aqui nessa situação, aqui comendo, não posso sair, não posso fazer nada, não posso ir no mercado, não posso fazer aquilo, mas está com saúde. Quantas pessoas não dariam para ter a comida que nós temos? E às vezes nós estamos com nojo, entre aspas, da comida. Quantas pessoas não gostariam de poder ficar em casa? Tem que trabalhar e se reclama. Quantas pessoas estão reclamando: nossa, mas eu só tenho isso. Eu tenho minha sala, eu tenho que ir para a cozinha, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E quantos não gostariam de ter uma casa para poder abrigar à noite e se defender do sol de dia? Que fosse poucos metros, mas uma casa. Percebe a insaciedade, não só do povo de Israel, a ingratidão, não só do povo de Israel, mas nossa. Alguém ter coragem de olhar para um prato de comida e dizer: isso eu não como, é uma afronta com os famintos. Isso não me apetece, isso eu não gosto. Nojo pelo maná, e não reconhecer que tudo o que recebemos vem de Deus. Quantas pessoas não gostariam de estar no nosso lugar, mesmo naquilo do pouco que temos, do pouco do conforto que temos, da comida que temos, mas não tem. Fecha esse parênteses. O texto continua: que fruto dessa murmuração, dessa ingratidão, profunda ingratidão do povo para com Deus, murmurando não pela falta de fome, nojo do maná, não que tinha o estômago vazio, queriam outras coisas. Povo insaciável,
ingrato, representando muito a cada um de nós, que às vezes repetimos esse gesto. O Senhor mandou serpentes que mordiam, e aqueles a quem a serpente mordia, morria. Foi quando, fruto de uma oração, primeiro o reconhecimento do pecado. Será que nós não precisamos reconhecer: Senhor, me perdoe por eu ser tão ingrato, por não valorizar as coisas que tenho. Eu estou falando sério, gente. A pior coisa é alguém abrir a geladeira e dizer: meu Deus, não tenho nada, e a geladeira cheia. A pior coisa é alguém olhar para um guarda-roupa com não sei quantas milhares, se não milhares, dezenas. Não gosto de nada. A pior coisa é uma pessoa olhar para a sua família, todos com saúde, e desprezar a família. Ter um teto e não valorizar o que tem. Ingratidão. E isso repete a primeira leitura. A serpente veio, eu diria, a serpente. O coronavírus veio. Deus mandou serpentes venenosas que os mordiam. E morreu muita gente em Israel. Eu não quero causar pânico, nem medo, e nem qualquer outra palavra que possa causar uma distância de Deus. Mas a serpente veio e mordeu. A pandemia veio e está matando. A pandemia veio e está causando um estrago. Depois disso, o povo reconheceu seus pecados. Será que não é hora de reconhecermos os nossos pecados? A nossa ganância, nossa ingratidão, nossa falta de justiça, de caridade, nossa falta de amor. Será que não é hora da humanidade reconhecer-se no plano criador como criatura dependente de Deus, necessitada de Deus, e irmãos uns dos outros? É hora de pedir: pecamos, Senhor, erramos, Senhor, pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Moisés roga a Deus para que cesse a serpente. Será que não é hora de aproveitar agora a Semana Santa, aproveitar hoje e dizer: Senhor, pecamos, pequei? Será que a humanidade não precisa fazer esse pedido de perdão, esse clamor da misericórdia, esse reconhecimento e mudança? Moisés intercedeu. E Deus disse: faça uma serpente. Aqui, abro mais um parênteses. Quantas pessoas dizem que é errado fazer as imagens na igreja católica? Ora, meu filho, o que é que Deus mandou Moisés fazer? Uma serpente, uma imagem. Então menos. Não há nada de erro de termos imagens, nada. Levantou uma serpente, colocou-a num haste, numa vara, e todos aqueles que eram mordidos olhavam para a serpente e foram curados. Moisés fez, e de fato eram. Filhos, diante das serpentes que rodam em nosso meio, das mordidas que estamos levando pela pandemia e outros males, o Senhor não quer que levantemos uma serpente de bronze, mas olhemos para aquele que foi levantado. Se a serpente curou, o Cristo levantado na cruz nos salva. E meus irmãos, quando olhamos para o Cristo, podemos pedir e clamar: Senhor,
Eu quero proclamar a vitória da cruz. Senhor, eu quero pedir que das tuas 5 chagas recaia sobre nós, nos lavando, nos purificando. Senhor, eu quero ser um pouquinho como o centurião Longino, São Longino, e chegar perto e pedir que respingue sobre os meus olhos, minha alma, minha mente, minha vontade, mas também sobre toda a humanidade. Senhor, nas tuas santas chagas, eu quero colocar todos aqueles que estão morrendo na Espanha, nos Estados Unidos, na Itália, de modo muito forte, mas também no Brasil. Senhor, nas tuas santas chagas, creio muito mais do que a serpente levantada na haste. Eu quero colocar todos aqueles que estão em casa nesse momento, lutando no seu dia a dia, na sua batalha. Quero colocar nosso Senhor Jesus Cristo, faça respingar o teu sangue, faça uma aspersão do seu sangue sobre os doentes com câncer, fazendo hemodiálise, que tiveram as cirurgias adiadas, não porque são seletistas, mas porque não há lugar. Jesus, nas tuas santas chagas, quero colocar as pessoas que estão com medo, amedrontados, desanimados, feridos, machucados. Eu quero colocar as pessoas que não estão tendo dinheiro para comprar o básico para comer, para os hospitais que não estão tendo recursos. Quero colocar as famílias que nós ajudamos e não tivemos condições de levar os alimentos. Nós queremos te pedir por aqueles que estão nas periferias das grandes cidades, Jesus, nas tuas santas chagas. Enquanto muitos se queixam em nós do maná que temos, e até com certa ingratidão e nojo, não valorizando o tanto que temos, o conforto que temos, as regalias que temos. Gente já passando fome, pessoas sem casa, sem comida, preocupados se vão conseguir pagar o aluguel, se vão conseguir colocar arroz e feijão na mesa. Senhor Jesus, nas tuas santas chagas, eu quero colocar os governantes do mundo inteiro, e de modo particular o Brasil, o nosso presidente, os governadores, os prefeitos, para que consigam e tenham a tua sabedoria para orientar o Brasil nessa pandemia. Senhor Jesus, das santas chagas, eu olho para a tua cruz, como disseste, olharão para aquele que transpassaram, e coloco nas tuas santas chagas, e peço que você que está em casa comigo agora também coloque. Se esconda, se refugie, uma aspersão do seu sangue, Senhor.